verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Pode tomar assento, estão em pé. Eu quero falar nesta noite sobre a libertação pela verdade. O grande líder espiritual e político Mahatma Gandhi da Índia, ele no momento, naquele tempo que a Índia vivia sob o domínio da Inglaterra, e ele fazendo um grande empenho para libertar a Índia, a sua esposa disse para ele: você ainda não é liberto. Eu não sei o que ela levou ele a dizer aquilo, mas o certo é que ela disse: você ainda não é liberto. Ora, como que uma pessoa que não é liberto poderia libertar ou pode libertar alguém? Mas nós temos aqui nesta palavra a libertação pela verdade. A libertação pela verdade. Então, existem, ou nós poderíamos dizer que existem no mínimo 3 coisas pelas quais as pessoas se mantêm escravizadas ou se mantêm presas a alguma coisa, e isso faz com que elas mantenham-se distanciadas de Deus e tenham uma grande dificuldade em se aproximar de Deus, a não ser que Deus realize um milagre. E isso ele sempre faz quando a sua palavra é pregada, e a igreja do Senhor, os servos do Senhor, aqueles a quem o Senhor tem chamado, é que são instrumentos para que, através deles, através de nós, através da igreja do Senhor, a palavra do Senhor possa ser conhecida. E quando essa palavra é pregada, aí então a libertação, a cura, a maravilhas, a batismo com o Espírito Santo. Porém, a libertação existe e vem pela palavra de Deus. Então podemos dizer que existem 3 coisas pelas quais os homens se mantêm presos ou escravizados. A primeira coisa, tradição religiosa. A segunda coisa, tradição cultural de uma nação ou sociedade. E a terceira coisa, práticas socialmente aceitas, incorporadas ao nosso cotidiano ou ao nosso dia a dia. Observem, Jesus conversando naquele dia com os judeus, no versículo 31, do mesmo capítulo que lemos, dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, ou verdadeiramente sereis os meus discípulos. E disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ora, os judeus, neste caso aqui, eles não estavam falando uma verdade. E a razão pela qual eles não estavam falando a verdade é que nós sabemos pelas Escrituras e pela palavra que eles foram escravos, sim. Eles estavam procurando uma maneira de auto se justificar, como é comum das pessoas com quem nós conversamos. Elas geralmente dizem: eu sou crente desde que nasci, eu tenho Jesus no meu coração desde que nasci. Não é assim que elas dizem? Os judeus também diziam para Jesus: nós nunca servimos ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. Mas nós sabemos que eles tiveram pelo menos 6 impérios de caráter mundial que dominaram sobre eles. Primeiro, nós conhecemos a história do Egito. Depois vem a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e por último Roma. Inclusive naqueles dias, nos dias de Jesus, Roma era um império mundial e estava dominando os judeus também, e por essa mesma razão é que Jesus foi crucificado sob a acusação de que ele não estava submetendo ao imperador romano. Então, como é que eles podiam dizer que nunca serviram ninguém se eles tiveram 6 impérios mundiais que subjugaram
subjugaram ele, colocaram eles em grande sofrimento, inclusive a deportação para a Babilônia, sofrendo amargamente e mentindo, disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém. Por esta razão, nós entendemos que a primeira coisa, a tradição religiosa, é que mantém as pessoas distanciadas, inclusive escravizadas, e não podem se aproximar de Deus, não tem condição de adorar a Deus, e ficam todo o tempo dizendo: eu já tenho a minha religião. Meu pai, por exemplo, a última palavra que eu falei com ele, conversando com ele, ele dizia: eu não vou deixar a religião dos meus pais. Aí então eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu disse: me diga uma coisa, o senhor pode responder porque o senhor sabe responder. Eu disse: quem é que o senhor acha que é mais antigo? É os seus pais? Os pais dos seus pais? E coloca pai nessa história e vai descendo. São eles ou são Deus? Ele disse: ora, é Deus. Eu disse: o senhor tem razão, Deus é muito mais antigo do que isto, porque a Bíblia diz, o profeta Isaías diz, que antes que existisse o mundo, eu sou. Eu disse para ele. Aí eu disse: então, quem foi que ensinou isso que o senhor tem como conhecimento de Deus hoje para os seus pais? Aí ele ficou calado e eu respondi para ele: certamente não foi Deus, porque aquilo que Deus ensinou, ou aquilo que Deus pretende ensinar para nós, para seres humanos aqui na terra, está aqui nesta palavra. Por isso que eu disse para o meu irmão: tudo que você precisar sobre revelação de Deus, sobre ensinamento e sobre orientação em todo sentido da vida, está aqui nesta palavra. Aí então eu disse para ele: então o que o senhor aprendeu não veio daqui. Se não veio daqui, não foi de Deus, porque os seus pais, eles não tinham conhecimento aqui, lhe ensinaram coisas erradas. Aí eu disse para ele: agora o senhor sabe o que acontece? A pessoa passa o tempo todinho ensinando e aprendendo coisas erradas. Aí quando se depara com a verdade, que é a palavra de Deus, aí então eles querem dizer que o certo é aquilo que eles aprenderam errado. Aí então ele ficou pensando. E outra hora, a gente quando conversava com a nossa tia, a titia, aí então ele disse: você sabe de uma coisa, Terezinha? A verdade é que nós aprendemos errado. Isso ele entendeu. Nós aprendemos as coisas erradas. A primeira coisa, portanto, que mantém as pessoas escravizadas e causa distanciamento de Deus é a tradição religiosa. As pessoas, sob a capa da religião, eles começam a argumentar e dizer: eu não preciso, porque eu tenho Deus no meu coração desde que nasci. Ontem eu mencionei sobre a minha irmã Lourdinha. Depois que eu aceitei Jesus, ela me ligou e perguntou: você agora mudou de religião? Eu disse para ela: não, eu não mudei de religião. Eu deixei a religião e agora aceitei Jesus. Eu não sei como é que ela recebeu aquela palavra. Eu não tinha como explicar para ela. E eu tive explicando ontem que a religião vem de um termo latim que quer dizer religar. Então, através da religião, as pessoas dizem que pode-se chegar a Deus, o que também não é verdade. Isso também é uma tradição. Alguém já disse que nós, seres humanos, somos tais quais ilhas num grande oceano de incerteza, à procura do grande arquipélago que é Deus. E por não saber como encontrá-lo, porque a religião não ensina, não pode levar a pessoa a Deus, aí ficam desesperados e procuram outras coisas, porque não sabem ou não puderam romper com a tradição da religião para conhecer a verdade revelada de Deus, que pode aproximar a pessoa ao seu Criador. Aí então eu disse: eu não estou em religião, saí. E a diferença de religião para cristianismo é que, enquanto a religião é uma busca do homem ao seu Criador e não encontra, o cristianismo é uma busca do Criador a Deus. É Deus em busca do homem, o cristianismo, porque a palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Então, cristianismo é diferente de religião, é Deus em busca do homem pela sua palavra. A segunda coisa é a tradição cultural de uma nação ou sociedade. Isso tem atrapalhado muita gente e impedido que as pessoas se aproximem de Deus. Por exemplo, eu posso citar uma tradição religiosa lá em nossa cidade, Itapetim.
E quando eu falava com os meus irmãos, pastor Abraão, pastor Adalberto e Ademar, eles foram para Itapetí nesse período, e lá eles disseram: você